Olá, amigos e amigas que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Sempre dizemos, é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Eu costumo sempre falar sobre a autoria e o título da obra também, porque como é um vídeo de um capítulo e o livro não se resume em um capítulo, então é um estudo que vem sendo feito sequencialmente, em que cada vídeo corresponde a um capítulo. Então significa que quem assiste a esse vídeo pode não assistir ao primeiro vídeo e assim sucessivamente. Isso pode acontecer. Meus amigos, hoje nós temos o capítulo 109, que tem por título Na Esfera da Língua, em que Emmanuel traz uma colocação de Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 10, em que o apóstolo diz assim: quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. E então Emmanuel nos traz a sua interpretação dizendo assim: reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão, que te justifica ou desculpa. De espírito desarvorado ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembra-te o auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Meus amigos, a colocação de Emmanuel é muito direta, ao mesmo tempo que muito simples para todos nós, a respeito desse refrear a nossa língua, o que vem a ser esse refrear, na verdade. E aí a primeira observação que nós faríamos é que Emmanuel, nessa interpretação que ele faz, não nos coloca em uma posição em que nós levamos o verbo consolador, em que nós levamos a fraternidade em si, o consolo, o amparo, o afago aos que necessitam. Ele nos coloca em uma posição em que nós somos os receptores, as pessoas que recebem o afago do próximo nos momentos de luta, nos momentos de desespero, como diz Emmanuel, nos momentos de queda, nos momentos em que o mundo todo nos aponta o dedo, nós recebemos um amigo, irmão, que nos auxilia no surgimento das nossas forças. Então, é um texto que nos convida a essa análise, sobretudo para buscarmos verbalizar o que é bom, o que é positivo, o que vai gerar bons frutos
nas nossas relações, em nós mesmos e também nos outros, finalizando a compreensão dele com essa chave de ouro, trazendo à tona a compreensão da regra áurea, que em uma outra oportunidade Emmanuel nos elucida a esse respeito, informando que a regra áurea é amar ao próximo como a nós mesmos. E, portanto, nós entendemos que é também fazer ao outro tudo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, seguindo ainda essa visão, que essas posições que Emmanuel nos colocou, nós podemos entender que aquele irmão que consola ao que necessita, o irmão que busca ver, mesmo diante de alguém que aparentemente não tenha nada além do que se mostra ter, aquele irmão que oferece o ombro amigo, o conforto, o conselho, o afago, ainda que desconheça, porque reconhece no outro um irmão, independente da vivência física, independente dos nomes, das separações, mesmo das religiões. Esse irmão está praticando a fraternidade. Ele está praticando o que ele gostaria que nós fizéssemos com ele. Porque quem em verdade não gosta de ser consolado? Quem em verdade não gosta de ser compreendido? Quando nós fazemos alguma coisa que resulta em algo que não está de acordo com o que as nossas expectativas esperam e aguardam, nós naturalmente podemos nos sentir um pouco chateados, porque não atingimos o fim do qual esperávamos. Mas quando nos vem um irmão que compreende as nossas tentativas, que busca ver além da situação, além dos resultados, e nos impulsiona a buscarmos resolver, observar, saber o porquê que não deu certo, nos ajuda a construir novos caminhos. É claro que nós gostamos disso, e não somente gostamos, como precisamos. Por isso que nós vivemos em sociedade. O próprio Emmanuel nos vai dizer, na introdução do livro Paulo e Estevão, que nós vivemos em sociedade porque necessitamos uns dos outros. A prova disso é que Jesus teve 12 para lhe acompanhar em sua caminhada. Porque o soerguimento das forças, quando nós nos unimos pelo ideal do fortalecimento dos nossos laços, nossos vínculos de irmandade, de fraternidade, nós somos capazes de oferecer a mão, o braço, quando alguém necessita. Nós somos capazes de mostrar uma nova visão para um irmão que está visualizando, projetando alguma coisa, e nós enxergamos de uma outra forma. Pela faculdade das experiências, nós somos capazes de auxiliar em tudo que as nossas habilidades nos permitirem. Então, se nós gostaríamos de ser auxiliados, consolados, confortados, afagados e compreendidos, devemos também oferecer na mesma proporção, ou talvez até mais, na proporção que nós pudermos oferecer, no valor, no tamanho que nós tivermos a condição de oferecer. E assim nós vamos qualificando as nossas relações, nós vamos desenvolvendo ainda mais as nossas habilidades interpessoais, também de irmãos, de fraternidade, de espíritos imortais, sobretudo que estamos evoluindo. Então, em um mundo de expiação e provas, é justamente para vermos no que nós estamos acertando e aprimorarmos ainda mais, e no que nós ainda precisamos efetivar mais força, mais empenho, mais aprendizado. E isso se torna muito mais eficiente se nós temos o concurso fraterno de irmãos que torcem por cada um de nós, e quando nós também torcemos pela vitória dos nossos irmãos. Então, a observação dos nossos verbos diante do resultado das experiências, das próprias vivências, é um trabalho interior que nós vamos fazendo, que primeiramente vai
vai limpando as profundezas do nosso coração, de todo sentimento que nos afasta um do outro, de todo sentimento que nos faz focar, como que buscar, procurar, primeiro o que não há de bom, primeiro o que há de negativo, primeiro o que ainda não é qualidade. Então, quando nós buscamos trabalhar isso interiormente, tudo no mundo se modifica, porque nós vamos nos tornando mais aptos, mais habilitados a perceber o que há de belo no outro, na vida, nas experiências, na existência. E por isso que, por vezes, os problemas recebem um peso que não precisam receber, porque nós nos sentimos, por muitas vezes, tão presos às situações, às experiências mal-sucedidas, que quando descobrimos a solução, a resolução, ficamos até impressionados, porque estava embaixo do nosso nariz, bastava apenas que olhássemos para a solução. Quantas vezes isso não nos acontece? Então, ajustar a nossa visão, o nosso foco a respeito da vida, a respeito das nossas compreensões, das nossas tentativas de melhorar, é refrear também a nossa língua para que não expressemos o mal. É trabalhar intimamente o que existe dentro de nós para que as nossas exteriorizações, sejam elas quais forem, seja de uma forma verbal, mesmo nas experiências do dia a dia, do cotidiano, sejam boas exteriorizações e tenhamos aí bons resultados e boas experiências, como culminando toda essa empreitada de buscarmos ser melhores. E lá no capítulo 2, ainda da primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele vai nos exortar sobre os desejos da carne, em detrimento das guerras. Ele diz para nos abstermos, nos determos, quando a nossa carne quiser lutar, para que não haja guerra entre as almas. Então, olha a profundeza, o cuidado que o apóstolo Pedro tem em nos falar a esse respeito, porque quando nós lemos ele trazendo o exemplo da carne, nós entendemos os atavismos, os vícios que ainda existem, os valores intrapessoais superexcitados, supervalorizados, que por vezes nos colocam mesmo em uma posição de superioridade em relação ao próximo. É como se propositalmente tivéssemos que nos defender, que usar o verbo inflamado a todo custo para que o nosso eu se saia justificado, para que nós mesmos possamos ter como que a nossa imagem limpa ou límpida diante de uma situação que nos evidencia muitas vezes algo que necessita ser corrigido. Então, Emmanuel nos traz essa compreensão linda sobre a esfera da língua, nos convidando ao exercício da gratidão, da humildade, da caridade, da benevolência, mas antes de ser com o outro, com nós mesmos, porque ainda quando nos acontece algo que não esperávamos, às vezes nós não queremos receber o conforto, não queremos receber o auxílio, o afago, o carinho, a compreensão, porque estamos no nosso momento e às vezes a gente acha que não precisa, mas quando nos abrimos é tão bom. Quando permitimos que esse amor possa viajar do coração do outro até o nosso, nós nos encontramos como que em um leito de fraternidade e sabemos que podemos confiar. Então, é um voto de confiança que nós podemos dar a nós mesmos que vai construir essas relações de irmandade, de nós uns com os outros e permitir que possamos vivenciar, que possamos sentir todos os frutos que a fraternidade tem a oferecer, que é a compreensão, que é o não julgamento, que é
a busca do fortalecimento dos ideais, é enxergar além do que as aparências mostram, além dos resultados, e observar as tentativas, como dissemos em um outro momento, e buscar construirmos juntos caminhos que nos conduzem à melhora de nós mesmos. Em verdade, esse trabalho da modificação interior só vai acontecer quando nós passarmos a valorizar ainda mais o que há de bom. Porque o que não é bom vai perdendo valor, vai perdendo a importância. E nós vamos desfazendo os laços que ainda nos ligam ao que não é positivo através da educação de nós mesmos, através da autoevangelização, do autoburilamento, que nos elevam, nos redimem e nos conduzem à nossa felicidade e uns aos outros como irmãos, portanto como filhos de Deus. Então refrearmos a nossa língua para que ela não seja um instrumento do mal, é um cuidado que nós temos com o outro, é a prática da regra áurea de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, de fazermos o bem como nós gostaríamos que nos fosse feito. E isso potencializa em cada um de nós a nossa essência de irmãos, de fraternidade e de filhos de Deus. Muitíssimo obrigado a cada um e cada uma que teve o amor e a paciência de nos escutar até aqui. Que Jesus e os Espíritos do bem nos auxiliem e que nós também sejamos instrumentos de promoção do bem que Jesus nos convida. Muita paz e até o próximo estudo.